morais e as dificuldades de ordem material por que passei, e às vezes bem duras, eu senti uma sensação de prazer e consolo indefiníveis invadir o meu ser quando aqueles cânticos subiam ao céu, de volta com as espirais de incenso, queimado em honra de Deus e do seu bendito Filho. Jamais voz humana entoará essas músicas suaves que eu não me sinta atraído pela harmonia desses hinos modulados outrora pelos lábios e pelas vozes das filhas da minha terra. A música, os cânticos, são sempre agradáveis aos espíritos dedicados ao culto e à devoção do meigo Nazareno, da Virgem Santíssima, que sobem ao céu em honra do onipotente Criador dos mundos. Benditas as almas que não perdem no labutar do mundo, no torvelinho das paixões e nas irregularidades da vida mundana o sentimento da excelsitude da religião, único lenitivo das dores do coração. Aquele que conserva puro o sentimento da fé, jamais naufragará no pélago das tribulações terrenas, porque encontrará sempre na suavidade das preces contritas, na harmonia dos hinos sacros, na meditação das cousas religiosas, a paz para acalmar a maior das tempestades que se desenrolar possa dentro do peito humano. A ti, pois que recordaste ao meu espírito a serenidade daqueles tempos ditosos, daqueles cânticos suaves que repercutiam no âmbito da Igreja Matriz da minha terra, eu abençoo nesta hora, rogando a Deus Pai, a Deus Filho e ao Consolador que do amor dos dois procede, que amenizem a estrada da tua peregrinação terrestre, mitigando as tuas dores ocultas e serenando o ambiente que te cerca. Deus abençoe o teu trabalho, permitindo que mais possas concorrer para o aumento da fé cristã na nossa querida pátria e em todo o orbe terráqueo. Que suavidade respira minha alma nesta hora. Louvado seja Deus. Padre Constâncio, Capelão do Exército, Natal, RG do Norte. 253. Cuidai dos vossos corpos. Bendito e louvado seja o nosso Criador e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no de todos os bons espíritos na terra e no espaço. Filhos amados que aqui vos encontrais, ansiosos por uma palavra dos vossos irmãos que vivem em outros planos, distantes do planeta que habitais, recebei o conselho que vos trazemos nesta hora, não porque sejamos mestre, mas como mais experimentados do que vós, pelo fato de não estarmos aprisionados ainda nos grilhões da matéria. Cuidai dos vossos corpos, amados meus. Deus vos deu para instrumento redentor do vosso espírito, enquanto estáis nesta fase da vossa evolução. É bem certo que o lado espiritual da criatura é mais digno de apreço porque é eterno, mas isto não significa que deveis abandonar os interesses do corpo físico, zelando pela sua conservação e saúde. Jesus vos deixou o exemplo de que também os órgãos materiais das criaturas mereciam a sua atenção, curando igualmente as enfermidades físicas, quando dava cura aos males da alma. Zelai pelos vossos corpos, tabernáculos do Espírito. Luz para as vossas faculdades morais e paz para as vossas almas, bem como saúde para o vosso organismo material, conceda o Pai clemente de misericórdia sem par. Conservai-vos puros de sangue, e limpos de consciência. Que os vossos corpos sejam dignos portadores do Espírito que provisoriamente guardam. Richard. 254. Fé. Faltando ao homem a crença em Deus, a que se ampare, deixa de existir nele, ipso facto, a crença na eternidade. Sua alma esteriliza-se, sua razão desvaira. E como não há de desvairar a razão, sem a fé que a ilumine e retempere, como não há de esterilizar-se a alma, sem a seiva vivificadora que fecunda o sentimento. A todos, na vida terrena sobrevêm desgostos, decepções, angústias morais, dores físicas. É contingência da vida material, para o cumprimento das provações, pelas quais o espírito necessita passar, para sua purificação. O homem de fé, nelas encontra a justeza dos seus sofrimentos.
Ainda que a vida na terra lhe seja um inferno, ele espera na morte a recompensa, a resignação com que houver suportado toda a penúria da existência sofredora que arrasta. Sua alma não aspira à vingança, porque é cheia de resignada virtude. Não se desespera pelo sofrer intenso, porque nada num mar de esperanças eternas. Não desanima, porque a fé a sustenta nas dores. Não blasfema do infortúnio, porque o considera degraus para infinita felicidade. Não teme a maldade dos ímpios, porque sabe acolher-se à proteção de Deus. E o incrédulo, na cegueira da sua injustiça, revolta-se com o sofrimento, praguejando contra esse mesmo Deus, cuja existência nega. Sua filosofia cética o conduz à situação desoladora em que se encontra, misérrimo, retraído de si e de todos, revoltado contra o destino, essa força oculta que ele não vê, mas que pesa sobre a sua pessoa como uma tonelada de aço. Tarde compreende que a sua vida foi uma luta inglória. Lutou para destruir e nunca lutou para edificar. Passando da terra para a vida do espaço, o homem que crê é comparável ao filho que viajou longo tempo, longe da casa paterna, mas nunca esqueceu os seus, a quem em casa deixou. Comunicou-se sempre com eles, escrevendo-lhes, e deles recebendo cartas, até que chegasse o dia alegre do seu regresso feliz. Nesse dia entrou contente na casa paterna, a receber beijos, abraços, todas as demonstrações da alegria que enche o coração dos seus, pela sua volta ao lar. E lhes conta as peripécias da viagem, tudo quanto lhe sucedeu enquanto esteve fora, e todos se congratulam com ele pelo bom emprego que deu ao tempo em que da sua casa esteve ausente. Aquele que nesta existência material não tem a confortar-lhe o ânimo, as doçuras da fé, ingressa na vida do espaço como um estrangeiro em país que não é o seu e aonde foi parar por um desses acasos da sorte. Malbaratou a sua existência na terra onde não alimentou a esperança que enobrece a alma. Não sabe agora para onde vai, nem entende por que ali está. Quando na terra, tinha a convicção de que, morrendo, tudo acabaria na cova. E no espaço não se entende a si mesmo, se é vivo, ou que coisa de extraordinário se passa consigo, que apesar de ter morrido não morreu. Se na terra é triste haver alguém que não crê em Deus, no espaço é horrível, horrível, meus irmãos. Eu falando assim, não tenho em mim outro objetivo, senão o de dar testemunha do que vejo nesta imensidade infinita, onde pululam almas descrentes na terra e arrependidas agora da sua pecaminosa descrença, para que os meus irmãos, que ainda habitam na terra, possam colher para si próprios lições, que aproveitarão, eu espero, aos seus espíritos. Quanto a mim, graças a Deus, não ingressei nesta nova vida como estrangeiro. Sempre alumiou os meus passos na terra a fé reverente no Deus vivo, eterno e Criador, a fé confiante e amorosa em Cristo, o Senhor Jesus, e a fé como filho extremoso em Maria Santíssima, a cujo manto protetor sempre se acolheu a minha alma nas angústias íntimas. Louvai comigo, amados irmãos, essa trindade excelsa, unida pelo vínculo sagrado do amor incenso, e vosso espírito não passará pelo horror da treva quando se desligar do corpo material. Paz às vossas almas. Amor aos vossos corações. Fé, esperança e caridade sejam o vosso fanal. Tomás 255. Uma experiência dolorosa. Cumpro um dever trazendo ao conhecimento do mundo o que se passou comigo, deixando a vida da matéria pelo abandono do corpo físico, e entrando neste receptáculo das almas, que é o espaço azul que sobre as vossas cabeças avistais, sem conhecer. Neste momento, aliviada do peso das recordações amargas dessa existência terrena que findou, olho para frente, para melhor esquecer, perdoando, esse passado doloroso que abre agora diante dos meus olhos a perspectiva de novas provas para a completa purificação do meu ser espiritual. Sofri muito e muito ainda me resta sofrer quando em nova peregrinação na terra voltar a tomar uma forma humana. Mas é assim que se cumpre a justiça divina,
que vela pela santificação das almas, que criou e sustenta. Tive algozes na encarnação que deixei, porque em antecedentes fiz vítimas. Foi um passado mais longínquo que se levantou acusador, exigindo o resgate de horrorosas culpas. E foi essa a causa do meu sofrimento, penúria e provação na existência que terminei. Agora, certamente, voltando à terra, sofrerei novamente para aprender a padecer resignada. Que venha a nova cruz. Deus seja louvado. Entrando aqui não tive imediatamente a clareza da minha posição, mas desde que me foi retirada a perturbação que me obscurecia o entendimento, pude compreender onde me encontrava, pois, que era espírito novamente, eu, que há bem pouco era mulher e aliás formosa. Passou então diante da minha visão a síntese de todas as minhas vidas na matéria e esse passado aterrador, pelo muito que sofri. Foram instantes de dolorosa recordação. De tudo, porém, tive a explicação precisa, chegando à compreensão clara de que eu fui ferida naquilo que houvera em vida anterior ferido os outros, e especialmente alguém que na encarnação terminada foi o lenitivo do meu pranto sofredor. Hoje, sei tudo. Eu sofri imenso porque também muito fiz sofrer. Deus é justo e me proporcionou os meios de resgatar grande parte do meu horrendo pecado. Resta agora sacrificar este orgulho, que até no sofrimento não me abandonou. Voltarei à terra para depurar este horrível cancro que gangrena as almas. Forças me dê Deus. Aprendei do meu exemplo, vós que ainda sois habitantes da terra. Estefania 256. Trabalhar sem cessar. É comum dizer-se, Roma não se fez num dia. Disse, mas não se compreende bem o sentido desta frase, realmente de grande alcance. O homem quer tudo depressa e, sem se conter de impaciência, precipita acontecimentos que nem sempre são favoráveis aos seus desejos. Tudo neste planeta tem seu tempo determinado. O fruto aproveita com ser maduro. Sirva de exemplo o fruto da árvore para dele tirardes a analogia para o fruto do espírito. A época de sementeira. Vamos semeando. Vamos semeando. O que acontece tantas vezes a sementeira do grão nos vossos campos? Chuvas, geadas, destroem anos de labor insano. Depois, outros estragos, erva daninha, fogo de incêndios, e outros tantos males sobrevêm sobre o trabalho honesto do homem e lá se vai tudo por água abaixo. No entanto, o lavrador paciente não para o seu afã de trabalhar e um dia chega em que o seu esforço é recompensado. Assim vós, continuai a semear e aguardai o tempo que há de chegar, quando a sementeira brotará e a colheita chegará a seu tempo. Não credes vós em Deus? Não credes vós na promessa do ungido do Senhor? Então, por que desanimais? Caminhar resoluto sempre para a frente, semeando à direita e à esquerda, sem escolha de terreno. Onde se fechar uma porta, adiante se abrirão 10. O trabalho é do mestre. Acreditais que ele o deixa em meio? Jamais. Abençoado é todo o trabalho do cristão. Continuai mas com firmeza e paciência. Antônio de Padua 257. Palavras de um amigo. Irmãos amados e amigos queridos, paz a todos vós e luz aos vossos espíritos. A mesa do Senhor é farta, abundante de pão das almas que as alimente e fortifique. Aproximai-vos dela e comei, pois para este fim aqui viestes. O convite é franco a todos os bem-intencionados, criaturas de boa vontade, sedentas da água da vida, que sacia toda sede e famintos do pão do céu, que mata toda a fome. Deixai por um pouco as cargas que vos oprimem, os desgostos que vos acabrunham, as preocupações materiais que vos empolgam lá fora, no burburinho da vida material, que vos gasta as energias. Deixai também as dores morais, as angústias da alma. Orando a Deus vosso coração deve sentir dentro de si, porquanto a infinita misericórdia do nosso Criador e Pai se compraz em ocupar um lugarzinho dentro do vosso peito, desde que sintais a ânsia do seu amor.
Louvai a Deus pelas provas que vos concede passardes, porque elas são meio de resgate das vossas culpas, o passaporte com que entrareis um dia no mundo das causas, com direito àquele lugar que por elas houverdes conquistado. Tende paz em vós mesmos. Afastai toda preocupação por mais justa que vos pareça. No amor de Deus começai este trabalho e pensai que é um vosso irmãozinho que há minutos vos deixou, que se esforça por vos ditar estas palavras abusando embora da fraqueza de quem com toda boa vontade se presta. Paz. Spinola. 258. Desabafo. Músicas, sim, tudo isto é muito sonoro, muito agradável de se ouvir, pois não. Mas é mera ilusão e não tem utilidade nenhuma, como aliás acontece a toda ilusão. A realidade é a revolta, a tempestade, o rugir das paixões. Isto sim é real porque tem vida, que se revela no troar dos canhões, no estrugir da metralha, no resfolegar dos peitos incendidos pela guerra, no arquejar moribundo dos vencidos. Isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. O mais são ilusões, ideais irrealizáveis, sonhos dos dementes, visões místicas dos alucinados, fanáticos religiosos. Bem melhor seria que estes visionários abandonassem o misticismo devocional e se agregassem aos lutadores para reforçarem as colunas em atividade, do que permanecerem nessa pasmaceira, a esperar instrutores do invisível, como se de cima pudesse baixar outra luz ao mundo, a não ser a do sol. Querem a paz, os tais místicos religiosos, por comodismo. Pois estão frescos. Hão de arranjá-la, mas isto é que eu quero ver. Não será, pelo menos, senão depois de muita carnificina, muito pranto e dor. Pois se a tirania impera no mundo, tornando escravos povos que nasceram livres, tal qual fazem os pássaros, que têm livre espaço para viverem e os homens enclausuram em prisões douradas, pelo gosto de ouvir os seus lamentos, endoloridos e nos magoados chorando a liberdade perdida. Se o mundo e seus habitantes convertem honra em infâmia, transformam o que é puro em imundície, calcam aos pés os princípios que propagam como mais sagrados e timbram em ostentar seus vícios e ambições inconfessáveis, sem vergonha, sem vislumbre de pudor. Como querem os falados mensageiros da paz que reine essa sonhada fraternidade pregada pelo maior dos rabinos que já desceu à terra? Não. Ela não virá. O que está bem patente é o sangue, a guerra, o morticínio, a calamidade opressora dos potentados sobre os fracos. Esta é a realidade, ainda que poucos com ela se confrangem e sonham melhores dias. Guerra, pois. Vingança aos opressores, morte aos tiranos. Sê comigo, pois. Se não tens força nem meios de pegarem armas, lança a mão daquelas de que dispões, pena e papel. Escreve, produz, fala, rebate, anima a revolta, sê dos nossos pelo pensamento, que é a mais possante influência em qualquer campo de ação. Não podes. Entendo. Entre os meus ideais e os teus se interpõe a cruz do Rabi. Segue então o teu caminho e eu seguirei o meu. Nada pode haver de comum entre nós. Vai, caminha para o sacrifício que é o fanal da tua fé. Eu caminharei para o campo da luta e quebrarei a última lança em favor dos oprimidos enquanto os teus lábios proferirão a última prece em favor dos angustiados. Seja, é destino. Não me temas que não te quero mal. Embora entre meu ideal e o teu haja um abismo, que nenhum de nós pode transpor. Abdul-Hamid Azar. 259. Lamentações. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu agasalhar os teus filhos como a galinha os seus pintinhos e não quiseste. Estas lamentações de nosso Senhor Jesus Cristo, caros amigos, ainda hoje soam aos ouvidos dos que presenciam a indiferença dos homens ao chamado contínuo do Divino Mestre. Contrista, desola, ver o afã com que busca a criatura mesquinhar a obra daquele que se chamou Filho do Homem, ao invés de abraçar, carinhoso,
o sacrifício do Cordeiro Imaculado do Senhor, buscando nele o refúgio para o seu abrasado coração, o remédio aos seus males. Quando despertará a ingrata criatura do seu erro? Quando, Senhor, quando? Não altereis o vosso ânimo, exaltando-vos, amigos, antes compadecei-vos dos cegos voluntários do entendimento, orando por suas almas duras como mármore e como ilha frias. Orai, e Jesus vos abençoará. Não os amaldiçoeis para não escandalizardes a doutrina do maior espírito que em aparência humana baixou ao vosso planeta, visando a vossa salvação. Paz. Bittencourt Sampaio. 260. De um amigo. Caras criaturas, filhas do mesmo Pai que é meu. Desejais saber quem sou? Que lucrais com isto, amigos? Um ente insignificante que, se teve a ousadia de se apresentar hoje aqui entre vós, foi por se sentir amparado pelo braço forte e protetor desses piedosos espíritos que aqui se encontram, missionários de Deus, há bem pouco entre os humanos. Quem sou eu? Um pobre pecador, cheio de imperfeições e máculas, no seu caráter, amíngua de recursos intelectuais, desvalido de virtude própria. Na terra vivi, desperdiçando o meu tempo, as oportunidades de fazer o bem. Mal não fiz, mas fui um estacionário, retardatário do meu próprio progresso. Sinto hoje esse meu desacisado proceder e procuro a companhia dos trabalhadores espirituais para aprender no seu exemplo. Vedes. Não vos posso ser útil, nem tenho a pretensão de vos doutrinar. Sou um espírito que aspira a melhorar, caminhando ao lado dos bons. Deus me valha. Que a sua paz não vos deixe. Manuel do Tigão. 261. Resposta ao PC. As causas do vosso mundo, como aliás em todos os outros planos da vida infinita, não obedecem a um fatalismo arbitrário, do qual não possa o espírito esquivar-se. Bem ao contrário disso, tudo se opera mediante responsabilidade individual e coletiva das criaturas. O espírito encarnado ou desencarnado sofre ou goza, segundo o livre-arbítrio da sua escolha no caminho que segue, bom ou mau. Tu que aspiras uma vida melhor, que almejas um porvir auspicioso, não podes te furtar as leis de justiça e equidade que o Senhor determinou para todos os seus filhos. Deves ser justo, se queres fazer jus à justiça, caridoso, se queres com caridade ser guiado, compassivo e bom, se assim queres que te tratem, verdadeiro para que também a verdade te cubra com o seu manto. Tudo isso porque com a medida com que medires os outros, com essa serás medido. Mete a mão no fundo da tua consciência e vê o que lá encontras. A fase por que atravessa a tua vida, guiada pela ausência do critério de um cristão, terá no futuro, para o teu espírito, consequências que acarretam graves responsabilidades sobre ti. Feres os sentimentos que mais devias respeitar, enveredando por um caminho arriscado, que lança discórdia em tua família, a intranquilidade no teu lar. Retrocede enquanto é tempo. As impurezas do amor pecaminoso gravam nódoas da alma que só um exercício da pureza e arrependimento podem resgatar. Purifica, pois, os teus pensamentos e vence-te a ti mesmo, para que não percas o labor de uma existência honesta e trabalhada. Sê forte, luta, nós te auxiliaremos. Medita, reflete e volta ao bom caminho. O Senhor te pagará. Max. 262. Resposta MC. Passas por uma transição. Teu espírito começa a despertar, sentindo a necessidade de um que mais vivificador do que isso que tem guiado a tua existência até hoje. Compreendes que tens lutado muito, mas sem um apoio seguro, um ponto fixo em que se firme a tua energia. Quando tudo te parece bem encaminhado, faz-se o vácuo e, o que te parecia sólido, desfaz-se. Mas, é lógico, tu não és descrente. Estás preparado para levantar mais alto as tuas vistas, e não restringir as tuas justas ambições às possibilidades da vida terrena. Porque te deixas, então absorver pelas causas materiais,
descurando as do espírito, dizei-me. Se Deus te permitisse uma existência isenta das desigualdades e oscilações de fortuna, de que te queixas, o que seria de ti, do teu espírito? O que tem valido, e não pouco, ao progresso da tua alma, tem sido exatamente esses contratempos de que te queixas. Sem eles, bafejadas pelos propícios ventos da fortuna, chegarias a esquecer-te de que Deus existe e viverias rempli de toimeme, sem pensar no futuro do teu espírito. Eu vejo com satisfação esta fase que agora se revela em ti, precursora de uma iniciativa de maior alcance para o objetivo real de tua vinda para este mundo. Vai andando. Não te faltando o necessário, contenta-te. Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, disse o Senhor, e tudo será acrescentado. Conta com nosso auxílio e suporta a prova como cristão. Max 263. Advertências. Paz e luz a todos os seres de boa vontade. Ai daquele que nesta hora dolorosa em que se encontra a humanidade não buscar conforto para sua alma, energia para o seu espírito e luz para as suas ideias, na fonte inesgotável de todo o bem e sabedoria. Estes dias cruéis passarão. A verdade brilhará sem véu aos olhos do mundo e o Filho de Deus recolherá em seu regaço aqueles que do seu amor não se afastaram voluntariamente. E então, os tardos para ver, os reincidentes na iniquidade, os voluntários do erro, inimigos da luz, verão a consequência da sua deslocada intransigência. Não venho para atemorizar-vos com o quadro tétrico de uma revelação julgadora dos atos dos homens. De ninguém posso ser juiz, a mim não compete julgar. Venho aconselhar ao homem que cuide melhor em preparar os seus dias futuros, que serão a consequência lógica dos seus atos e pensamentos de hoje, como os trabalhos e penas da hora presente são resultado do seu passado cheio de erros e crimes. É preciso que cada homem se capacite de que não pode ser indiferente à sorte dos seus irmãos, restringindo as suas boas ações ao cuidado da sua família atual. Deus é o Pai infinito. Colaborai na sua grande obra de reconstrução moral dos homens, vossos irmãos. Sois todos chamados. Acudi ao apelo do alto, pondo à disposição dele a vossa vontade, a vossa energia, o vosso amor. Não sejais os demolidores da vossa própria felicidade, porque quando destruís a dos outros é também a vossa que arrasais. Quando vos tornais indiferentes à desgraça dos vossos irmãos, e a vossa própria desgraça que preparais. Não calculais o valor dos vossos atos, das vossas palavras, dos vossos pensamentos. Medi-os bem, porque cada um deles é registrado e produz sempre uma reação, boa ou má, conforme a sua natureza. Jamais ponhais tropeço à frente do trabalhador da vinha do Senhor para que o seu pé escorregue e se fira. Antes ajudai-vos como vosso carinho e amor, para que a sua energia redobre. Muito temos que vos anunciar e revelar. É bastante que demonstreis boa vontade e sinceridade de coração. Mas, se começais por hostilizar aqueles que nos prestam o seu auxílio para a realização desse nosso dever, que poderemos nós fazer? Deus não nos permite violência. Sua lei é de amor. É pelo amor que se prendem os corações e as almas. A doutrina espírita vos pode dar luz, paz, certeza do futuro, explicação exata do passado. Não será, porém, sem o concurso da vossa boa vontade que essas revelações vos serão dadas. Tudo quanto necessitais, luzes, sossego de espírito, esperança, tranquilidade de coração, resignação para as dores, tudo o Espiritismo vos pode dar. Colocai-vos no papel de estudantes conscienciosos, aplicados e humildes e alcançareis tudo quanto necessitais. Anuncio-vos hoje estas verdades para que os vossos corações se tornem simples, prontos a receberem as instruções que estão destinadas para vos serem transmitidas. Amai-vos muito uns aos outros, evitando ao vosso próximo todo o mal, todo o desgosto, toda a contrariedade e tristeza que estiver ao vosso alcance afastar.
Cercai os vossos médiuns de todo o conforto moral, para que não se sintam desamparados do vosso amor. Eles, mais do que quaisquer outros, estão expostos aos mil perigos e dissabores de que a terra é farta. É sempre muito pesada a sua cruz, ajudai-vos. E no santo amor do Cristo vivei fraternalmente. Deus vos abençoe e ampare. Bernardo. 264. Resposta RS. Que te sirva de experiência para o futuro a lição que ora recebes na presente revelação, única que te posso dar. Não interrogues o além sobre as tuas responsabilidades contraídas no passado, para não aumentares as presentes. Em 1575 teu nome era Dali Mani, bárbaro corsário, algeriano. Davas caça às embarcações carregadas de mercadorias, fazendo prisioneiros que só mediante auto-resgate restituías. Esse resgate em ouro era repartido com o governo da Algéria em partes iguais, em cuja operação, não poucas vezes, enganaste o bem guardando para o teu provento o melhor quinhão. É quanto posso dizer-te. Max. 265. Uma resposta. Graça e paz ao caro amigo. Respondendo sucintamente, os hipnotizáveis, epiléticos, nevropatas, etc. De que fala a correspondência do DOT? PLR, são médiuns, inconscientes das suas faculdades. Postos em concentração na câmara metálica, provocam a aproximação de espíritos que, usando das suas propriedades mediúnicas, imitem aquelas vibrações, as quais, passando primeiramente pelo cérebro do médium, aparelho apropriado à ação do espírito, vão se registrar no quadro receptor da telegrafia sem fio. A prova que assim é atento no fato de cessarem de pronto esses ruídos apenas o médium volta ao seu estado normal. Desde que a vibração emitida pelo ser desencarnado encontre aparelho adequado à sua recepção, ela se fará sentir, sem o concurso do médium. A ciência caminha. Os sábios do espaço cooperam com os seus irmãos da Terra, no intuito de uma elucidação perfeita. Max. 266. Uma visita. O mundo espiritual, caros irmãos e amigos, vive em derredor do vosso mundo, tomando parte e interesse em todos os vossos atos, presenciando, aplaudindo, ou em desacordo com o vosso proceder. Nós, os do outro plano da vida, vemos como corre a vossa existência, somos testemunha ocular dos vossos passos, que orientamos muitas vezes, quando para isso vos mostrais dóceis. Neste momento, eu e aqueles que comigo aqui se encontram, temos prazer em vos ver aqui reunidos, no interesse de uma causa justa que tem sido contrariada por homens e espíritos de mau proceder, de mau pensar. Sabei que somos nós testemunhas dos seus pensamentos, de más ações, que muito nos desagradam, por se acharem em oposição aos sãos princípios do cristianismo. Para vós que, embora em número reduzido, o interesse é real, temos um voto de animação, para que sintais que vos apoiamos, desejando prosperidade à obra santa que buscai levar avante. Não desanimeis. Com perseverança, coragem todo o bem se alcança. Os homens de más intenções, na prática dos seus erros, dos seus planos de maldade, mostram uma tenacidade, uma perseverança digna de melhor objetivo. Quereis vós serdes inferiores a eles em energia e resistência, vós, cujo ideal é bom, cuja vontade visa o bem, cujos planos são de caridade e piedosa abnegação? Não. Dificuldades sobram, é certo, mas a energia para as vencer, igualmente não deve faltar. Um dia após o outro, com persistência, com dedicação, com perseverança, ide trabalhando e, no fim de algum tempo, os mais fracos se tornarão fortes, animados pelo vosso exemplo. A coragem, como o medo, é contagiosa. Há ânimo, pois. A época atual é de prova e de dificuldades para os habitantes do planeta que habitais. Guerra surda, nos bastidores é feita aos médiuns instrumentos do Senhor na grande seara.
Vós, portanto, sem ódios, sem rancores, sem contendas, amparai essas criaturas necessitadas do vosso amor e carinho, rodeai-as de solicitude e apoio, para que se sintam confortadas no seu coração, lembrando-vos de que são criaturas humanas como vós e caríssimos a Jesus, pela dedicação ao trabalho evangélico tão necessário à época atual, em que vosso mundo caminha para a perda da moral religiosa, se não for acudido em tempo. Amparai vossos médiuns, formando um bloco sólido, unido intimamente a Deus, sem ambição de vaidade, sem prejuízos de intolerância. Devo parar. Sinto que fadigo o médium e vos canso a vós. Perdoai a pobreza da minha linguagem, sou uma humilde criatura, que só tenho a meu favor a boa vontade, nada mais. Deus vos ampare e proteja sempre, e a mim não abandone. Giovanni Leone. 267. Um esforço, irmãos. Paz, meus irmãos. Singrando mares tempestuosos passam as almas encarnadas sua existência terrena. Obcecados pelas paixões do mundo, divorciados da virtude e do amor, os espíritos descuidados gastam os seus dias sem proveito, negligenciando o tempo que, uma vez passado, não torna. A vida, na sua compreensão, é o gozo das paixões grosseiras, sem se aperceberem de que esse gozo aniquila os sentimentos puros, patrimônio sagrado do espírito. Os prazeres da carne, meus amigos, são um sorvedouro de almas. O homem material se engolfa por tal maneira nos prazeres baixos da natureza carnal, que embota sua inteligência a mesquinho que de mais nobre Deus lhe concedeu, os dons do espírito. E a terra está cheia dessas criaturas matéria, que só ambicionam regalar a sua carne na brutalidade dos gozos impuros. A humanidade tem baixado o seu nível moral de maneira lastimável. Onde buscaram remédio para esse naufrágio da honra, da dignidade e do decoro da família humana. Podemos nós, podeis vós, meus irmãos, assistir indiferente a essa ruína de corpos, a essa decadência de espíritos? Certamente, não. Urge fazermos uma profilaxia moral com intensidade no seio das famílias, na sociedade, quiçá no seio das igrejas. Provemos aos nossos infelizes irmãos, desvairados pela loucura dos prazeres desonestos, que a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo, a verdadeira felicidade se contém na simplicidade natural às afeições puras, no altruísmo, na dedicação sincera, que leva a alma até o próprio sacrifício, se ele se fizer mister. Possui o homem uma alma cristalina, onde encontrem guarida os sentimentos cristãos, que induzem à piedade, à caridade, à abnegação, e então poderá conhecer os arroubos do verdadeiro amor, que é pureza, ternura, bondade e desinteresse pessoal. Nas almas puras a imagem de Deus se reflete. Unamo-nos, meus amigos, numa campanha decidida, severa e firme, contra o desenvolvimento dos prazeres vergonhosos, chamando ao caminho da pureza e da verdade as almas ofuscadas pelo brilho tentador dos gozos materiais. Celia. 268. As mulheres espíritas. Algumas palavras minhas, as primeiras nesta obra de colaboração espontânea dos espíritos. Não serão elas as de maior valor, mas igualmente não serão ao menos sinceras, porque elas, como as que as precederam, partem de uma alma que aspira o bem e a prosperidade sempre evolutiva dos seus amados irmãos da terra. Acompanho com especial interesse o trabalho da mulher no espiritismo. Não que o trabalho do homem me seja indiferente, pois para quem se encontra neste plano em que o meu espírito se encontra, os encarnados são o que de fato eles realmente o são, espíritos em corpo carnal. Não importa qual sexo a que se tenha ligado para o desempenho da sua tarefa espiritual como encarnados. Mas pertencia ao sexo fraco da última e recente vez que habitei neste planeta e conservo ainda bem vivas as impressões das sutilezas que formam o conjunto, o todo dessa entidade que caracteriza a personalidade feminina. Observo o trabalho das minhas irmãs,
cuja vontade inteligente, guiada pelo amor acrisolado no coração, se determina a orientar a criatura terrena no caminho que conduz à vida do espírito. Graças a Deus já se encontram filhas do Senhor na terra prontas para o trabalho do Mestre. Essas, compreendendo o papel da mulher neste mundo, rasgam horizontes novos às suas irmãs contemporâneas de existência planetária, mostrando-lhes que o constante trabalho do espírito aperfeiçoa as qualidades morais da criatura, e, quanto maior for a elevação do pensamento, mais grandiosa será a esperança que lhe acena num porvir auspicioso e não distante. Fazeis bem, minhas caras irmãs e amigos, em atrair os olhares das vossas companheiras para a magnitude do ideal que anima as vossas crenças. Continuai. E quando a fraqueza dos vossos corações angariar lágrimas para os vossos olhos, pelas feridas neles abertas com a ingratidão dos homens, elevai a vossa vistas para esse campo azul infinito, em busca do lenitivo para as vossas amarguras. Lembrai-vos que vós não sois da terra. Aqui fazeis apenas um estágio. A vossa vida real é nesse além que hoje é um mistério para os que não creem. Se experimentar pudesses, antecipadamente, as delícias que o espírito liberto goza neste plano da vida espiritual, onde tudo é real, luminoso e suave, onde a cada sorriso responde um sorriso real, cada carinho é retribuído com carícia sincera, cada expansão encontra eco em outro ser que apoia nos mesmos sentimentos, a cada harmonia responde uma vibração harmônica. Se pudesses, minhas caras amigas, experimentar desde já um pouco dessa paz que vos espera após a experiência do dever cumprido, vós vos regozijarias nas decepções que sofreis neste vale de lágrimas, em que temporariamente vos encontrais. Sede pacientes, trabalhadoras, infatigáveis, valorosas, acumulai no santuário das vossas almas virtudes que formem a auréola luminosa que cerque os vossos espíritos quando penetrarem na vida do espaço, que vos aguarda, a fim de que não penetreis nele como uma sombra em meio a tanta claridade. Um voto de solidariedade fraterna do meu espírito para que, sempre submissa à direção do Divino Mestre, caminhem na terra as obreiras da vinha do Senhor, sempre dignamente humildes e corajosas, corações em prece pelos que malsinam a sua dedicação à salvação das almas suas irmãs. Deus vos ilumine e conforte. Anália Franco. 269. Exortações. Não padece a menor dúvida que, quem quiser por si mesmo salvar a sua alma, perdê-la-á, porque nenhum homem tem em si força bastante para dominar as tentações que o cercam, passando incólume no meio dos perigos que ameaçam a sua paz interior. Só em Cristo, o meigo Jesus, que se deu voluntariamente ao sacrifício cruento da morte afrontosa no madeiro infamante, pode o espírito encontrar a força necessária para resistir ao mal, escolhendo sempre o bem. O Espiritismo não veio à Terra para separar os homens do Salvador que a misericórdia do Pai lhes outorgou, veio apertar mais, fortificando os laços que os ligavam ao Redentor do mundo, fazendo as criaturas humanas compreenderem melhor o seu e seu amor, a sua caridade imensurável, que não poupa o sacrifício para se tornar patente à humanidade, desconhecedora do Deus a quem adorava ignorantemente. Portanto, caros irmãos, vós que já conheceis um pouco das relações que existem entre os seres encarnados e os desencarnados, vós que compreendeis inteligentemente a fase reveladora do Divino Mestre, importa-vos nascer de novo vós que racionalmente recebestes a promessa de vida eterna, tomai cuidado em não vos afastardes da linha reta que para a felicidade perfeita conduz. Essa linha é o caminho que Jesus traçou, ordenando que o seguisses, pois, ninguém irá ao Pai senão por ele. Não retardeis a glória que vos espera, após o cumprimento das vossas provas. A vida além túmulo é uma realidade e as suas moradas infinitas. Não será negando a Jesus que obtereis um bom lugar na cidade eterna. Ele, o grande Mestre, o disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o reconhecerei em presença de meu Pai. Orai, meus amigos, orai muito,
para que em breve tempo se cumpra a profecia, e haverá um só rebanho e um só pastor. Não vos descuideis dos vossos deveres como espíritas, mantendo sempre em caridade os vossos espíritos, sempre em amor para com os vossos irmãos, lembrando-vos de que o sacrifício de Jesus no Calvário foi feito igualmente por aqueles a quem detestais, tanto quanto por vós mesmos. Como podereis licitamente odiar, ou sequer aborrecer aqueles por quem o Cordeiro de Deus se deixou imolar? Assim fazendo violareis o mandamento do Divino Mestre, que vos manda estar em caridade com todos os homens. Que o Espiritismo seja entre vós cristãmente praticados, com espontaneidade de coração, aqui em todo lugar onde a vossa influência possa chegar, são votos sinceros de Antônio de Pádua. 270. Palavras finais. Ainda uma vez são palavras do meu pobre espírito que encerram as comunicações desta publicação anual, em folhetos. Faço com satisfação, gloriando-me nas lutas vencidas pelos meus caríssimos irmãos que neste trabalho se empenharam, os da terra, pelo esforço em arredar do caminho as dificuldades que nele surgiram, os do espaço, na contribuição liberal do seu pensamento, derruindo as trincheiras onde se ocultam a maldade e a ignorância, que atrasam o progresso dos seres racionais. A fase atual do Espiritismo é de assombrosa atividade. Intrépido, valoroso, um certo número de espíritos com uma rajada purificadora revolve as consciências, vasculhando-as para arredar delas os elementos impuros, implantando em seu lugar o germe da fé que regenera e salva. Enquanto almas impiedosas, que inspiram compaixão e dó pela insensatez das suas ideias, procuram avassalar consciências em que o amor de Deus deve reinar. Por essas intuições, tais seres afastam os espíritos encarnados do caminho da verdade que está em Jesus, sou que há de, embora a contragosto deles, iluminar o destino de toda a criação. E corra, pois, de mão em mão, esse punhado de palavras do além, na intenção sincera de beneficiar os humanos. A todos dizemos, a vitória do cristianismo é certa. Ninguém se deixe enredar na teia ardilosa dos que, adulterando a revelação divina contida nos evangelhos, querem fazer monopólio das verdades eternas, a seu modo torcidas e interpretadas. São esses os que querem banir o Senhor da sua casa. Mas, a fé em Jesus está acesa em centenas de milhões de almas humanas e a chama purificadora do amor continuará a sua conquista de corações incessantemente. Para isto Deus enviou à terra o Consolador prometido, o Espiritismo. Max. Profético. O facho da ideia redentora, augusta que trouxe ao mundo o divinal Cordeiro, luz que ilumina o universo inteiro, sol fecundante de uma fé robusta. Debalde intentam apagar-lhe o brilho os que preferem a escuridão da noite. Neles mais forte há de bater o açoite, até caminharem do Senhor no trilho. Almas de jaspe, empedernido e frio, há de raiar o belo sol do estio, que vos aqueça o coração sem luz. Tal como Saulo, o lutador pulsante, sentindo o fogo desse sol gigante, caireis por terra a soluçar, Jesus. Aura celeste. Fim.